Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albani. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que diminua, né? Hoje é dia 31 de março de 2025, uma segunda-feira, né? Estamos começando mais uma semana aí para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Para estarmos adorando e glorificando o Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida, amém? Nessa hora também a gente vai estar orando, né? E logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando lacres, desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Levítico 21. Diz assim, a regulamentação para os sacerdotes. É tremenda a igreja. Eita, Deus tremendo. Diz assim. E disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte ao sacerdote, aos filhos de Arão, um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha morrer. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, esta, Pai, é a tua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Ah, Senhor Deus, eu quero te agradecer, Armando Sude Comunai, pela oportunidade de poder ministrar a tua palavra, Pai, pela oportunidade de poder falar do teu amor. Porque a tua palavra ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz na Sude Comunai, ela é tudo, Pai, na manda Sude Comunai. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer e te engrandecer. Eu te peço, Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai. Porque o objetivo do canal João 3,30 é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus cresça e apareça. E eu, a missionária Nadira Albani, desapareça. Amém? Amém, Jesus. A palavra diz assim. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão. Um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha morrer, a não ser por um parente próximo, como sua mãe, ou pai, ou filho, ou filha, ou irmão, né? O que acontecia, igreja? Quando alguém morria, né? Quando o sacerdote tocava no cadáver, ele se tornava impuro, tá? Porque não podia, né? Tocar em cadáver, tá? Em gente morto, tá? Não poderia. Então, a partir do momento que ele tocar no cadáver, ou entrar na casa de alguém que havia morrido, ele se tornava impuro, tá? Nessa mesma hora. Então, o sacerdote não poderia, de jeito nenhum, né? Porque senão ele ia contrair impurezas, tá? Ele ia ficar impuro. Assim, no caso de ser um parente, desculpa, alguém próximo, né? Ele tinha essa exceção. Se fosse pai, mãe, filho, irmão, somente nessa exceção, tá? Somente. Ou uma virgem dependente dele por ainda não ter marido. Por causa dela poderá tornar-se impuro. Então, assim, e aí continua. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas. Igreja, isso é muito forte. Olha, ai meu Deus, estava com a caneta aqui. Olha lá. Pelo fato de apresentarem as ofertas preparadas no fogo. Ofertas de alimento do seu Deus serão santos. Então, assim, eles não poderiam, né, cortar a barba, nem fazer corte no corpo, porque quem fazia esse tipo de corte era adoração a Baal, tá? Baal se cortava. Fazia corte nos braços, lembra? Baal, nos ossos lá de Elias, e eles ficavam se retalhando. Então é isso, não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Então ele tinha todo um ritual, ele não podia se envolver com qualquer tipo de mulher, entendeu? Então ele tinha que ter uma regra, porque ele era santo, ele estava lidando com as coisas do Senhor, né? Com mulher que não fosse virgem, com mulher divorciada. Considere-se, no entanto, santo, porque ele oferece o alimento a seu Deus. Por quê? Porque ele oferece alimento a Deus, ele consagra, ele leva as coisas ao Senhor, né? Considero-no santo, né? Porque eu, Senhor, sou santo. Porque eu, o Senhor, que santifico, sou santo. Né? Então, Deus é santo. Eita, Deus tremendo, né? Então,
E é Deus quem santifica, né? Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonrará seu pai e deverá morrer queimada. Olha, igreja, que forte, né? Se a mulher se corromper, a filha de um sacerdote, ela tinha que ser queimada. Por quê? Porque estava profanando, né? A linhagem do seu pai. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tivesse sido derramado um óleo de unção, que tivesse sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não poderá ter luto. A gente lembra quando os filhos de... Ai, gente, de Arão, né, foram entregar fogo estranho para Deus, né? E aí eles foram mortos. E aí Deus não permitiu que ele chorasse, tá? Não permitiu que ele ficasse triste de jeito nenhum. Lembra disso? Então, é bem duro, era bem duro, assim, a vida de um sacerdote. Não era fácil na igreja, tá? Então, quando Nadab e Abiú foram lá, não teve choro nem vela. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe, e não deixará o santuário do seu Deus, nem profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Isso aconteceu com os filhos de Arão, né? Com os filhos de Arão. E Deus vai falar, não descabelam, né? Abiú e Abidade lá, esqueci, Abiú e Nadab, né? A mulher que ele... Isso aqui é forte. A mulher que ele tomar, a mulher que ele tomar terá que ser virgem. Não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. E até isso, né? Ele só poderia casar com quem? Com uma moça, né? Com uma mulher que fosse virgem e detalhe, né? Descendência entre o seu povo. Sou eu, o Senhor, que santifico. E disse ainda o Senhor a Moisés, diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tem algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Não poderia ter defeitos, tá? Então, assim, se um sacerdote fosse defeituoso, ele não poderia. Fosse calvo, tivesse um olho caolho, né? Qualquer defeito físico, ele não poderia ser sacerdote, de jeito nenhum. É muito interessante porque é perfeito. O sacerdócio tinha que ser perfeito. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego, aleijado, tá vendo? Ó? Cego, aleijado, que tem um rosto defeituoso ou corpo deformado. Jesus foi perfeito, né? Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosa, ou seja, corcunda ou anão, ou que tenha algum defeito. Ó, pra tu ver, igreja. Na vista, ou que esteja com ferida, purulentes ou fluxo. Você vê? Fluxo. Ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha, oh meu Deus do céu, mas é coisa, viu, meu Deus do céu, que tenha qualquer defeito, poderá aproximar-se para apresentar-se ao Senhor, oferta preparada no fogo. Ninguém, igreja, nenhum sacerdote pode ter defeito, tá bom? Tem que ser perfeito. Olha as coisas de Deus, igreja. Olha os detalhes, meu Deus do céu. Olha, Senhor, é muito detalhista. Igreja, não pode ser anão, tá? Não pode ser anão. Não pode ter defeito físico, a gente tá falando do povo de Israel, tá? O sacerdócio. Não pode ter fluxo, a gente viu, né? Sobre a impureza do homem em Levítico 15, tanto da mulher com fluxo de sangue, como come com fluxo uretal, da ureta, como, né, diarreia, né? Ou sair alguma coisa do pênis deles, secreção de pus, alguma coisa, não pode, tá? Ter testículo defeituoso, pode ser que não tenha as duas bolinhas, né? Não se sabe, mas provavelmente deve ser isso. E assim sucessivamente. Poderá comer o alimento. Olha só, igreja é muito sério. E aí eu vejo esse povo com perturbação querendo voltar no Velho Testamento, no 22. Poderá comer o alimento santíssimo do seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então, assim, ainda não podia, tá?
Olha, vamos ler essa parte de novo. Qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor oferta preparada no fogo. Então, não poderia, tá? Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu do altar para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor, eu santifico. Quem santifica é Deus. Então, a igreja, por isso, tinha todo um ritual, tá? Pessoa aleijada, pessoa cega, pessoa deficiente, coxo. Tá aqui, ó, cego, né? Que tem o pé ou a mão defeituosa. Não pode. Que seja corcunda. Não pode, tá? Que tenha lepra, feridas à vista. Não poderia. Purulenta, fluxo. Então, a igreja, testículos defeituosos, né? Não poderia ser sacerdote. Então, é uma regra, né? É uma regra de Deus para com o povo dele. Então, e tinha que ser seguida à risca, ok? E é isso aí para o dia de hoje, né? E eu vejo esse povo lutando para voltar para o Velho Testamento. Como isso me deixa revoltada. Igreja, a gente teve um sacerdote, um sumo sacerdote sem defeito. Jesus, né? Foi perfeito. Por isso que o sacerdote do Velho Testamento, ele tem que tipificar, ele tipifica a figura de Cristo. Então, ele tinha que ser perfeito, porque Cristo, ele foi como uma ovelha muda para um matador sem nenhum defeito, né? Então, ele não poderia ter defeito nenhum, entendeu? Então, é isso. É tremendo, igreja. E a gente vê as pessoas falando... vou aproveitar, eu vou abrir um aspas aqui também para falar sobre tatuagem. Muitas pessoas falam, não pode ter corte no corpo, de tatuagem, que não pode. Essa fala não era pra mim, pra você, que se você tem tatuagem ou não, né? Era por quê? Porque tinha... vamos dizer assim, os sacerdotes de Baal, dos demais lá, né? Dos sacerdotes pagãos, né? E eles se mutilavam, né? Para adorar o seu Deus. A gente lembra de Elias ali, né? Com os profetas, sacerdote não, perdão, com os profetas de Baal, né? Então eles, Baal, e se mutilava, né? O tempo inteiro, né? E Elias somente, Senhor, né? Se o Senhor for comer, manda fogo do céu que lambeu. Então, com Deus, né? O Deus é santo, né? Então, como diz aqui, né? Considera-no santo, porque eu sou o Senhor que santifica e sou santo. Então, Deus santificava Elias. Elias mandou descer fogo do céu e desceu. Então, a gente tem que ter isso em mente, igreja. Isso é muito sério, né? E aí, a gente vê as pessoas, às vezes, fazendo essa misturança, essas lambanças. Tu não pode ter tatuagem. Não tem nada a ver, igreja. É pro sacerdote. O sacerdote não poderia ter, né, corte no corpo, porque os pagãos, o povo pagão se cortava, tá? E isso é muito sério. E a gente tem que ver, né, esses tipos de coisa com os olhos da palavra, tá? Não é eu acho. Não, seu achismo não vai mudar em nada aquilo que a palavra do Senhor diz que é. O que a palavra do Senhor diz que é. Né? Se a gente vai lá no 19, 27, diz assim, ó, 26 e 27. Não coma nada com sangue, não pratique adivinhações nem feitiçaria, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem apare pontos da barba. Por isso que os sacerdotes, né, a gente vê... Tem judeus que até hoje se comportam dessa maneira. E aí, quando a gente vê no 21, 5, diz assim: os sacerdotes não rasparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão corte no corpo, serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Ofertas de alimento do seu Deus serão santos. Então, tá aqui, né, o porquê que não podemos, né, e nem devemos, né, de jeito nenhum, porque eles oferecem, né, o sacrifício para Deus. E Deus é santo, né? Então, não é de qualquer maneira que você vai se apresentar ao Senhor, amém? Deus abençoe vocês e vocês tenham... E aí, eles fazem aquela lambança com tatuagem. Aí, não pode ter corte no corpo, que blá, blá, blá. É muita blasfêmia, né? E pouca palavra. Que o que importa é o que a palavra diz, né? Então, eram os sacerdotes, tá? Não estava falando nem para o povo de Israel, para os sacerdotes. Deus abençoe vocês, fiquem na paz.